Fala você, torcedor tricolor, tudo bem? Esse é o quadro Mesa de Botão, aqui é o Teixeira Mendes, esse é o Laranjeiras Rádio, pra gente comentar aí um pouco, galera, a evolução do Fluminense nos últimos dois jogos, notadamente contra o Goiás. Registrar aqui esse elogio, tá certo? Por quê? Porque é necessário. Por quê? Porque o time jogou mais ou menos de acordo com as nossas exigências. O resultado veio e o Fluminense apresentou um bom futebol. O futebol brilhante da seleção de 70 e 82, da máquina tricolor. Não, claro que não. Nunca exigimos isso. Porque não temos material humano para isso. Para dar espetáculo. Certo? Mas ter um time tecnicamente limitado não é desculpa para jogar mal. Por quê? Porque olha para o time de 95, né? Já exemplificamos várias vezes isso aqui. A própria Itália de 82. Você pode não ser um time tecnicamente brilhante e pode jogar bem. Pode jogar um futebol mais conservador e jogar bem. Ser conservador não é sinônimo de jogar mal. E o Fluminense tem jogado bem. Mas Teixeira contra os times lá de baixo não interessa, porque quando joga mal contra um time lá de baixo, a gente liga a metralhadora da crítica. E a obrigação é pegar os times lá de baixo e jogar bem. Na verdade, a obrigação é jogar bem contra qualquer um. Ou seja, ter um time organizado, uma proposta de jogo e não um bando em campo. E é isso que o Fluminense tem feito. Então, se o Fluminense tem correspondido às nossas exigências, meus amigos, por favor, vamos elogiar. O que tem que ser elogiado. Contra o Goiás, gente, vou explicar parte só da dinâmica que eu achei muito interessante. Ele jogou com o Nenê mais pela meia esquerda e o Hudson, ao invés de jogar como um segundo homem, o Hudson jogou mais pela meia direita, encostando no Luca aberto pela direita e no Luiz Henrique aberto mais pela esquerda no jogo contra o Goiás. E o que aconteceu? Né? Isso aqui não é a realidade, é uma abstração dela, uma aproximação. E o Fluminense apresentou uma dinâmica muito positiva do meu ponto de vista. O Marcão segurou um pouco mais o Caler. Muita gente falou, mas o Calegari quase não subiu. O Calegari tem que ser mais ofensivo. Não, olha o jogo de um ponto de vista tático, meu amigo. Olha o jogo do ponto de vista tático. O Caler ficando, o Fluminense forma essa trinca boa aqui, ó. Né? É quase que formasse três zagueiros. Isso solta o Egídio. Isso explica bastante por que o Egídio subiu mais e a maioria das nossas jogadas foram pela esquerda. E com isso, gente, o Fluminense solta ali os seus meias, a gente ocupa bem ali a intermediária do adversário, às vezes com 3, 4, 5, às vezes até com 6 jogadores, com o Martinelli vindo de trás. O Martinelli, com a sua qualidade, que tem alguma qualidade técnica, ele armava mais a jogada vindo de trás. Mas a jogada forte era pela esquerda justamente por conta da subida do Egídio. O Nenê solto, né? Às vezes centralizava, né? Às vezes pisava mais lá na área, né? Às vezes fazia jogada pelo lado de campo, invertendo com o Luiz Henrique, né? E o Fluminense tinha uma dinâmica muito boa. Uma das jogadas que vai dar origem ao escanteio que vai resultar no gol do Martinelli, ela acontece justamente assim, né? O Nenê vem pela meia, o Fluminense vem infiltrando com os seus meias, o Egídio sobe, faz a ultrapassagem, e quem está aqui, ó, é o Luiz Henrique aberto pela esquerda, ele centra essa bola, né? No segundo pau, centra a bola, não, lança essa bola no segundo pau, e o Luca invade a área em diagonal como homem surpresa, é bloqueado, mas isso gera um escanteio. Essa foi uma jogada que aconteceu diversas vezes, né? E que resultou em jogadas ofensivas muito perigosas. Ou seja, uma aproximação muito boa, tabela, ultrapassagem, 1-2, né? O Nenê caindo mais do meio para a esquerda e se movimentando muito, dando excelentes passes, né? Essa pressão aqui, ó, que o Fluminense configurava, certo? Muito mais pelo lado esquerdo, mas onde o Fred, por exemplo,
recuava, né, na meia para armar a jogada, e isso abria o espaço para infiltração. Tem um gol que o Luca desperdiça, é numa infiltração dessa, no espaço que o Fred abre com a sua movimentação. Os jogadores de frente jogaram muito, certo? Contra o Goiás. No segundo tempo, ele faz um recuo. O que ele faz? Ele desfaz um pouco essa dinâmica. Você percebe que o Egídio não sobe tanto, tá? Ele mantém uma linha atrás com 4 jogadores um pouco mais recuado, para recuar um pouco mais o time. Para recuar um pouco mais o time, tá certo? O Martinelli fica mais plantado na frente da zaga, dando proteção. E o Hudson fecha esse espaço junto com ele. Com o Nenê recuando na meia, certo? Também para fechar o espaço. E aí ele inverte os pontas. Ele bota o Luca na esquerda para segurar mais o espaço também. E o Luiz Henrique na direita. E o Fluminense consegue se defender bem, arma alguns contra-ataques. Tem um contra-ataque que o Luca vem pela direita, dá a bola em diagonal para o Luiz Henrique. Só que o Luiz Henrique finaliza mal de direita, certo? Então, ele faz um recuo inteligente, né? Povoa aqui, ó, a cabeça da área intermediária defensiva do Fluminense e consegue, ali com a vantagem, neutralizar e administrar o adversário. Então, esse jogo foi interessantíssimo, né? Para a gente analisar aí um Flu um pouco mais ofensivo. Espero que o Fluminense seja assim contra o Atlético Mineiro em casa, certo? Contra o Bahia, gente, ele muda isso um pouco, né? Ele faz um time um pouco mais conservador, ele centraliza o Nenê, bota o Iago como um segundo homem, tá? E o Martinelli mais atrás, tá? Mas o que isso gera? Ele tem o Luca pela esquerda e o Luiz Henrique pela direita. O Luiz Henrique jogou muito, foi o homem do desafogo, saiu porque cansou. Mas, de novo, ele mantém essa dinâmica, ele solta um pouco mais o Egídio, tá? Segura o Calegari e forma essa base de 3 jogadores aqui, que vai soltar, né, o Iago um pouco mais para jogar pela meia como segundo homem, o Martinelli vindo de trás. E o Fluminense, ó, consegue aqui, com essa dinâmica, com os meias, com os pontas convergindo mais para meia, ocupar esse espaço, né, da intermediária adversária e controlar o jogo, sobretudo nos 30 minutos ali do primeiro tempo, controlar o jogo usando essa faixa do campo, né, dominando a intermediária do adversário. Eu estou marcando aqui, ó, mais exatamente. De novo, uma boa movimentação ofensiva, muita aproximação, muita tabela. O Egídio fez boas ultrapassagens nesse jogo, jogou bem. O Nenê, de novo, solto, armando o jogo, certo? E o Nenê, quando ele caía pela esquerda, tem uma jogada bem interessante, né? Tudo bem que o Fluminense faz um gol numa roubada de bola do Fred, mas aqui o Luca convergia para a área, para povoar a área. O Nenê abria para a esquerda para usar a canhota, jogando aqui junto com o Egídio. E a jogada é interessantíssima, porque quem ocupa o lugar do Nenê nessas situações é o Luiz Henrique. Tanto é que a gente viu o Luiz Henrique muito pelo meio e menos pela ponta. E o que aconteceu na jogada do gol? Tudo bem, era uma retomada, uma roubada de bola. Mas o Fred toma a bola lá, o Luiz Henrique abre na esquerda, certo? Essa bola é centrada e o próprio Luiz Henrique, o Fred puxa a marcação depois de ter roubado a bola, e o próprio Luiz Henrique, que abre no Nenê, ele vem de trás como um homem surpresa. Né? Na verdade, ele corre mais ou menos por aqui. Ó. Ele vem de trás como um homem surpresa, confundindo a defesa adversária para marcar o gol. Então são jogadas. Futebol brasileiro, ainda que você não tenha um time tecnicamente brilhante, você tem que explorar, né? Não essa palhaçada de jogo posicional, que não tem nada a ver com a nossa cultura, e que nem a imprensa vira-lata e modista sabe explicar, né? Mas você tem que explorar justamente isso aqui, amigos, né?
um jogo de movimentação, né? Um jogo de troca intensa de posição, onde os jogadores de frente, sobretudo, não guardam posição, certo? E a equipe ali minimamente organizada, com 2 ou 3 jogadas, ela consegue jogar. Então o que é o futebol brasileiro? O futebol brasileiro é uma troca intensa de posições. Ele sempre foi assim, né? Principalmente na frente, você não guarda posição, né? O Fred volta, abre o espaço para quem vem de trás, né? Você tem aqui a troca dos pontas, às vezes, né? Você cai com os 2 pontas pelo mesmo setor. Eu sempre gosto de usar como exemplo aquele gol do Brasil contra a Itália, né? Aquilo dali é o símbolo da brasilidade no futebol. Porque quem rouba a bola é o Tostão. Aí o Tostão dá no Gerson, que recua no Clodoaldo, que faz aquela jogada mágica, joga no Gerson, o Gerson abre na ponta, quem jogava mais aberto pela esquerda era o Rivelino pega, lança na paralela, no corredor, e quem está na ponta esquerda, ponta direita, que é o Jairzinho, e nisso, o cara que roubou a bola e iniciou a jogada, que é o Tostão, ele vai puxando a marcação, o Pelé recebe pela meia ali como um ponta de lança, sozinho no meio, porque o Tostão puxa a marcação, e o Pelé pega e de repente abre na direita para a subida do lateral Carlos Alberto, que afunda o goleiro numa pancada alucinante. Ou seja, uma troca intensa de posição. Do meio para frente e com a bola, ninguém guarda a posição, né? Ou seja, o Brasil, ele cria a jogada pela movimentação para desorganizar a defesa adversária. É assim que se joga bola no Brasil e é isso que eu sempre gritei aqui, sempre militei aqui para que o Fluminense, né, se aproximasse mais da brasilidade. Tanto para ser a mística do timinho, como para ser máquina tricolor. Né? Tanto para ser o Flu de 95, como o Flu dos anos 70. Tudo bem, temos um time limitado, não vai dar para dar espetáculo, mas dá para ter um futebol organizado com alguma brasilidade. Então, acho que isso precisa ser mantido, esse jogo de movimentação na frente, de troca de posição, onde o Nenê joga mais solto, onde o Fred recua na meia, abre o espaço, alguém filtra, onde você tem aqui, ó, 1, 2, aproximação para uma triangulação, certo? Então eu gostaria de registrar esse elogio ao técnico Marcão pelos 2 últimos jogos. Tá certo? Sou o Teixeira Mendes, esse é o quadro Mesa de Botão do Laranjeiras Rádio. Desejo a todos um excelente final de semana. Valeu, galera!